Olá, bem-vindos à 7ª aula do curso de francês Joie de l'apprentissage, le français pas à pas. Nessa aula nós vamos conhecer les adjectifs para fazer uma descrição physique e de la personnalité de alguém. Tá? Então, adjetivos que a gente usa para descrição física e da personalidade. A gente já vem vendo ao longo do curso como alguns adjetivos são colocados do masculino para o feminino, para o plural, né? Nessa aula a gente vai só enfatizar essas coisas que a gente já tinha visto. Masculino, il est grand. Il est grand, esse é o adjetivo no masculino, tá? No feminino, a gente vai acrescentar um e. Então, elle est grande. A pronúncia aqui, grande, tá? Ils sont grands. O masculino plural, a gente só acrescenta um S, tá? Na escrita, porque na fala a gente não diz ele. Ils sont grands. Como que eu vou saber que ele está falando grandes ou grande, se é a mesma pronúncia? Pelo contexto, a gente tem aqui, ó, il est grand. Il est grand é diferente de ils sont grands, tá? Então, eles são altos, tá? Então, é assim que a gente distingue, né, pelo contexto. E o feminino plural? O feminino a gente coloca um E, e o masculino a gente coloca um, aliás, e o plural a gente coloca um S. Elles sont grandes. Elas são altas, tá? Então, basicamente, é assim que funciona o plural, masculino, feminino em francês, tá? Tanto que eu até coloquei aqui, a regra geral é o adjetivo masculino singular, então o masculino singular, que é o grand, ganha um E para formar o feminino, ganha um S para formar o plural masculino e um ES para formar o plural feminino, né, que a gente já viu, né? Mas, bom, vamos ver mais alguns adjetivos. Blond. Blond. Il est blond. Ele é loiro. Elle est blonde. Blonde. Ela é loira. Ils sont petits. Pequenos. Acaba com S. Elles sont petites. Tá? Elas são pequenas, né? Ou baixas. Il est brun. Brun. Ele é moreno. Elle est brune. Brune. Aqui a gente fala U e aqui a gente fala N. Brune. Mas o E não fala. Il est marié. Il est marié. Elle est mariée. Elle est mariée. Aqui a gente pôs mais um E na escrita, porque na fala é a mesma coisa. Por que que aqui já tem um E com um acento? Vamos lá. Essa palavra aqui é um adjetivo que veio de um verbo, né? O verbo casar, se casar, que é o marier. Ele acaba com um ER, né? Marier, casar. Se eu fiz o ato de casar, eu sou casado, entendeu? Então aqui seria o particípio, né, do marier, né, que é o marier, casado. Né? O particípio é sempre quando acaba com a, do, ido, né? Então, eu sou abatido, eu estou abatido, né? Que é o abater, abatido. Né? Não sei por que eu usei esse exemplo, mas só para vocês entenderem. Marier, então, é o adjetivo que veio do verbo se casar. Ele acaba com E com acento, justamente porque ele é o particípio. Aqui ele já tem esse E que é do verbo, né? Que virou adjetivo. E a gente adiciona mais um E porque é do feminino, tá? Mas agora aqui, ó, célibataire. Célibataire no masculino ele já termina com E também, igual aqui. Termina com E. Ele é solteiro. Mas no feminino a gente não vai acrescentar mais um E. Por quê? A gente só acrescenta mais um E quando ele já tem um E se ele veio do verbo, né? Do verbo se casar. Tá? Geralmente o E que ele tem é o E com acento, tá? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Se ele tiver um E e for E com acento, aí sim eu coloco mais um E. Se o masculino já tem uma letra E, não precisa colocar outra, tá? É igual em português. Ele é inteligente, ela é inteligente. Não tem como falar inteligento e inteligenta, tá? Igual em francês. Célibataire, célibataire, mesma coisa. Agora, outros exemplos.
Il est jeune. Il est jeune. Lembra que a gente viu? Jeune. Acaba com E já. Elle est jeune. Mesma palavra. Tá? Se eu quero colocar no plural, masculino só coloco mais um S, feminino também só coloco mais um S. Il est intelligent. Ele é inteligente. Il est intelligent. Elle est intelligente. Tá? Som do T, mas escreve mais um E. Il est amusant. Ele é divertido. Il est amusant. Elle est amusante. Amusante. Il est sympathique. Il est sympathique. Elle est sympathique. Já termina com E. Não preciso colocar mais um. Tá? Ils sont verts. No plural, verdes. Elas são verdes. Tá? Aqui a gente coloca o E. Elles sont vertes. Né? Porque o adjetivo verde, vert. Acaba no T. Então, plural S, feminino E, plural feminino ES. Tá? Essa é a regrinha básica, a regra geral. Mas, aqui eu coloquei uma questão de pronúncia, tá? Sobre falar o T, falar o D, tá? Mas, existem exceções. Não é somente colocar o E, somente colocar o S. A gente vai ver que existem alguns casos, tá? Existem vários tipos de casos, tá? Em que os adjetivos sofrem uma mudança um pouco maior, tá? Primeiro caso. O caso em quando o adjetivo termina em EN. On, né? Italiano. O feminino, en. En. Tá? A gente duplica o NE. Tá? É como se fosse um espelho aqui no meio, né? On e o NE. Italien, en. Mesma coisa no plural. Ils sont italiens, S. Elles sont italiennes, N. Mais um S. Il est brésilien. Il est brésilien. Ele é brasileiro. Elle est brésilienne, N. Tá? Ils sont brésiliens. Eles são brasileiros. Elles sont brésiliennes. Tá? Então, primeira regrinha. Bom, a regra geral é adicionar E no feminino, adicionar S no plural, adicionar ES no plural feminino. Foge disso, a gente entra nessas regrinhas agora. Primeira regra, EN vira N, N, italiano, italiana. Segunda regra, on, né, acaba com on, vira on. Não é só colocar o NE também, igual aqui, a gente pôs mais um NE, aqui também a gente vai pôr NE. Então, por exemplo, il est bon, elle est bonne, elle est bonne, bonne. Ils sont bons, mais um S do plural. Elles sont bonnes, ES, tá? Aliás, é a mesma coisa daqui, só que a gente pôs mais um S do plural. Il est mignon, mignon. A gente viu já, né, também o mignonne. Elle est mignonne, mignonne. Ils sont mignons, eles são fofinhos, bonitos. Elles sont mignonnes, elas são bonitas, fofas, tá? Elles sont mignonnes. O que mais? Agora, a terceira regra diz que quando a palavra masculina termina com elle, tá? A gente vai fazer o quê? Colocar elle, tá? Por exemplo, il est ponctuel. Ele é pontual, ponctuel. Elle est ponctuelle, tá? Ponctuel. A diferença na pronúncia aqui é só... Aqui é um pouco mais aberto. Ponctuel. Ils sont ponctuels. Elles sont ponctuelles, tá? Aqui na escrita também muda que a gente coloca o S do plural, né? E o feminino, elle. Próxima regrinha. Quando a palavra termina com ER, lembra? E. Então eu falo que eu sou étranger, ou ele, il est étranger, acaba com ER. O feminino vira R. Lembra que esse acento diz a sílaba forte. Étrangère. Elle est étrangère. Ela é estrangeira.
Ils sont étrangers. Elles sont étrangères. Tá? Outro exemplo. Aliás, esse caso acontece bastante com profissões, tá? Policier, boulanger, etc. Tem muitas profissões com ER. Il est boulanger. Padeiro, ele é padeiro. Elle est boulangère. Elle est boulangère. Ela é padeira. Ils sont boulangers. Eles são padeiros. Elles sont boulangères. Elas são padeiras. Tá? Sempre que tiver ER, vira ER. E o S do plural. Agora, casos em que o masculino termina com tá? Lembra de quando a gente falou heureux, do feliz? Aqui a gente vai ver ele de novo, tá? Então o masculino termina com ou heureux. A gente vai fazer o quê? Vai virar euse, tá? Então, por exemplo, eu digo que ele é mentiroso. Il est menteur. Ela é mentirosa. Elle est menteuse. Elle est menteuse. Euse. Ils sont menteurs. Elles sont menteuses. Tá? Que mais? Aqui o feliz. Il est heureux. Ele é feliz. Je suis heureux. Elle est heureuse. Lembrando que a gente fala só até o S. Elle est heureuse. Je suis heureux. Aliás, ils sont heureux. No plural, ó, X e o X, né? A gente não precisa acrescentar o S. Quando ele já acaba com X. Tá? Elles sont heureuses. Certo? Agora, eu coloquei aqui, né? A terminação E permanece tanto no singular quanto no plural masculino, tá? Então, se já acabou com X, a gente não precisa fazer nada, deixa assim no plural. Há alguns casos que terminam com ter, tá? Não é mais, é ter. Serão vistos lá no capítulo 10, tá? Ainda sobre a terminação al e o, tá? A gente diz que quando ela termina em al ou o, ela vai virar al no feminino, tá? Vamos ver aqui, ó. Terminou com al. Il est sentimental. Elle est sentimentale, tá? Ela é sentimental. Al. O plural, ó, a gente transforma o plural masculino de al com um X, tá? Ils sont sentimentaux. Muda a pronúncia. Sentimentaux, tá? Elles sont sentimentales, né? Sentimental volta a ser o que era, né? Porque é o feminino, diferente, tá? Aliás, o único diferente aqui é o plural masculino, tá? Que o X é o que dá o plural de al, tá? E muda a pronúncia. Sentimentaux. Il est original. Il est original. Elle est originale. Ela é original. Original. Quase a mesma pronúncia. É a mesma pronúncia. Só que muda na escrita. Acaba com E aqui. O plural masculino acaba com X, lembra? A L vira X. Ils sont originaux. Eles são originais. Elles sont originales. Original. Tá? O mesmo caso de jornal, por exemplo, a gente fala em francês journal, AL, mas no plural, journaux, AUX, tá? Essas regrinhas de plural não valem somente para os adjetivos, tá? Valem para os substantivos também. Aí, se a palavra termina com F, né, que é o masculino, no feminino vai terminar com IV, tá? Então, por exemplo, il était sportif. Desculpa, aqui não tem liaison, né? Il est sportif. Il est sportif. Tá? Acaba com F. Elle est sportive. Sportive. Elle est sportive. Ils sont sportifs. Ils sont sportifs.
No plural, a gente escreve mais um S, mas não fala também. Sportif. E no plural feminino, elles sont sportives. Sportive. Tá? Se acabar com ET, a gente coloca, né, mais um E no feminino, só que a gente vai colocar o acento também, tá? Para dar a pronúncia certa da palavra. Il est discret. Il est discret. Elle est discrète. Crête. Il est discret. Elle est discrète. Ils sont discrets. Elles sont discrètes. Isso aqui e isso aqui tem a mesma pronúncia, só muda na escrita. Colocamos mais um S. Isso aqui e isso aqui também tem a mesma pronúncia, só colocamos mais um S. Existem casos que são irregulares, tá? Não é só colocar um E ou S, ou também não encaixa em nenhuma dessas regrinhas que a gente viu aqui, que são esses aqui da tabelinha. Então vamos começar pelo beau. Beau é bonito, a gente fala no feminino belle, belle. O plural masculino acaba com X. Beau, beau. Mesma pronúncia de beau, beau. Só que aqui escreve com X. Bonito. Você lembra? É o mesmo caso do sentimental, sentimental, tá? A L ou a U acaba com X no plural. Belle. Mesma pronúncia, belle, só que escreve com mais um S. Certo? O que mais? Gentil. Ó, o I faz o ventinho. Gentil. Gentille. I. Gentille. É como se fosse 3 Is. Né? Gentille. Gentille. Tá? Gentil. Gentille. Mesma pronúncia. Gentil. Gentille. Gentil. Gentille. São gentil, gentis. Faux. Faux. A-U-X, O. Faux. Falso. Aqui o falso, né? A gente fala fos. Fos. Tá? Fos. Plural. Já tem o X, então não precisa colocar mais um X. Né? O X já é no singular. No plural, a mesma coisa. Faux. E o feminino plural, fos. Fos, fos. Falso, falsas. Fou. Nós temos agora a palavra fou, que é louco, doido. Fou. Tu es fou? Tem uma expressão em francês. Tu es fou, quoi? Você tá doido ou quê? Tá, então fou, masculino. Folle, folle, folle. Feminino. Fou, com S. Folle, no plural feminino. Bas, 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 tá? Esse também já termina com S, então não tem para que colocar mais um aqui no plural. Bas, só no feminino que a gente colocou porque tem mais o E depois, que é o baixo, baixa. Blond, esse costuma confundir. Blond, branco. Blanche, branca. Blond, blanche. Ó, blanche. Tá? A gente não fala o E e o S. Blond, blanche. Public. Public. Público. Public. Mesma pronúncia, feminino que o E. Public. Né? Se fosse só colocar o E depois do C, ficaria publice. Né? Que tá errado. Public, 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 public. Mesma pronúncia todos, escreve diferente, tá? Ainda em francês existem alguns adjetivos que não se alteram. Aliás, que podem se alterar, podem não se alterar, tá? Que é o caso de professeur, auteur, écrivain, tá? Assim, originalmente a palavra era usada nos dois gêneros. Il est professeur, elle est professeur, tá? Só que atualmente costuma surgir mais pessoas querendo que haja o uso mais frequente da versão feminina dessa palavra, né? Então, elle est professeur, só escreve com mais um E, mas não muda a pronúncia. Elle est professeur. Mesma coisa com auteur, que é o autor. Elle est auteur, pode ser auteur, né? Aqui a gente coloca mais um E. Ou autrice, autrice,
tá? Então prestem sempre atenção, porque provavelmente vai cair isso nos exercícios, tá? Para você falar qual que a gente pode usar, no feminino, no masculino. Il est écrivain, ele é escritor. Elle est écrivain ou écrivaine, vaine, certo? Bom, aqui eu coloquei só uma visualização mais fácil para vocês de como a gente transforma os adjetivos, tá? On vira en, né? Italien, italienne. On vira on, bon, bonne e assim por diante, tá? Depois vocês revisem esse conteúdo com calma, tá? E eu vou deixar vocês com uma curiosidade, tá? Sobre os gêneros, adjetivos neutros, tá? Que a gente pode usar com pessoas que não usam os gêneros ele e ela, tá? Vários sites, né? Muitos sites com mais profissões, mais adjetivos em francês, mais nacionalidades, tá? A gente vai ver mais com calma já já também. E eu deixo vocês também com os exercícios, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê no capítulo 8 e salut, au revoir!